André, adelante, bienvenidos a Diálogos al A. Quisiera para comenzar este ciclo poder tener una bienvenida y agradecerles a Celia, a todo el equipo de Alada Brasil por tener esta iniciativa y poder integrar a Diálogos Alada este ciclo de charlas maravilloso desde Alada Brasil. Bienvenidos, André, y por favor queremos escuchar tu mensaje de bienvenida y de apertura a la conferencia de la profesora Celia. Antes de tudo, eu queria agradecer a todos pela sua presença e a você em especial, Tatiana, por estar dando todo esse suporte para nós começarmos esse ciclo de palestras da Alada Brasil, né? É um momento muito importante em que nós estamos resgatando a Alada aqui no Brasil, renovando os nossos estudos afroasiáticos, né? E, como não poderia deixar de ser, nessa palestra, quase uma cerimônia de reinauguração, de reabertura, né? Nós convidamos a professora Célia Tavares, da UERJ, minha colega aqui na UERJ, que também esteve à frente da ALAD nos últimos 2 anos, trabalhando para renovar a presença da ALAD aqui no Brasil, né? E trazendo o seu tema de estudo principal, né? Índia Portuguesa na Idade Moderna. Então, eu agradeço a presença de todos, dou boas-vindas. Mais uma vez, agradeço a Alada Colômbia, a Tatiana, que está nos dando esse suporte crucial aqui. E, Célia, seja muito bem-vinda, então, e somos todos ouvidos, né, a você. Muito obrigado, gente. Muito obrigado a todos. Obrigado, André, pelas palavras. É uma honra fazer um evento que dê essa partida para a Alada Brasil, né? A gente já fez pequenas iniciativas, mas eu acho que essa, se a gente conseguir fazer uma continuidade de eventos, isso vai consolidar a associação, né? Agradecer a Tatiana pelo apoio e a Alada Colômbia. E então eu vou fazer uma apresentação sobre a Índia portuguesa na época moderna, com uma preocupação de falar um pouco, claro, em termos de conteúdo do tema, mas também pensar na questão de como você pode abrir frentes de estudos sobre o Oriente a partir dessa experiência histórica que foram os contatos dos portugueses com as sociedades asiáticas, né? Então, a minha preocupação vai ser também tentar fazer com que a gente desperte o interesse e a vontade de alunos de graduação, de pós-graduação, se interessarem pelo tema e a gente fortalecer essa área. Então, eu vou começar com a nossa apresentação aqui para a gente poder ver o que a gente construiu, né, de reflexão aqui. Então, esse é um ciclo de charlas, de diálogos, de debates que a Alada promove, e agora a Alada Brasil também está reativando, ou inaugurando, melhor dizendo, né? E aqui a gente tem os logos todos das nossas instituições. Deixa eu só ocultar aqui para não ficar aparecendo. E então a minha proposta hoje é conversar um pouco sobre, já que é uma charla, né? É uma conversa, um diálogo, um pouco da Índia portuguesa na Idade Moderna, né? Esse tema ele é muito rico, né? Por outro lado, ele não deixa de ser uma certa novidade para os estudantes brasileiros, porque, em geral, a maneira como se ensina história no Brasil ela é muito autocentrada em vários momentos, né? E é muito comum a gente ver em livros básicos do ensino fundamental e médio uma história que acaba, né? Conta-se a expansão portuguesa, né?
mas essa expansão meio que para de ser comentada a partir do momento que o Brasil é descoberto, né? Então, a descoberta do Brasil, que é uma das fases, né, do processo de expansão marítima portuguesa, parece que tudo, a impressão que se tem é que tudo foi feito para chegar ao Brasil, e a questão não é absolutamente essa, né? Na verdade, se a gente olha esse mapa é muito interessante, porque ele mostra não apenas a amplitude, né, da expansão portuguesa, e para um aluno comum, médio do Brasil, é até surpreendente, porque, na verdade, o máximo que a gente informa é que os portugueses foram até a Índia, né? Agora, todas as outras regiões que os portugueses alcançaram são muito pouco estudadas, né? Aqui nesse mapa a gente vê também dois tratados muito importantes, o Tratado de Tordesilhas e o Tratado de Saragoça, que vão limitar, né, as possessões, as novas descobertas dos espanhóis e dos portugueses, né, que houve conflitos, porque quando chegou aqui na região oriental, a definição dessa linha foi motivo de disputa, né? A gente pode ver também uma outra coisa muito interessante nesse mapa, que são as grandes rotas comerciais, né? A gente tem, por um lado, a gente tem a rota do Cabo, que é essa que sai de Portugal e vai até a Ásia, né? Passando pelo sul da África, contornando o Cabo da Boa Esperança, né? Mas também mostra que lá no Oriente, lá no espaço asiático, você também tem outras rotas que ligam a China, a Indonésia, a própria Índia, nesse complexo. E uma outra conexão que se inaugura com a expansão portuguesa e espanhola, que é essa conexão via Filipinas, via Oceano Pacífico, né? O famoso galeão de Manila, né? Que fazia essa conexão uma vez por ano, isso, claro, ao longo de muito tempo. Estou só resumindo uma situação já de expansão mais ou menos consolidada, né? Ou seja, de finais do século XV até finais do século XVI, você tem esse desenho, né, dessas rotas, grandes rotas comerciais. E isso faz com que muitos historiadores vejam que esse momento é um momento bastante peculiar, bastante único na história, e vai ser o que costuma chamar de primeira globalização. Alguns historiadores que estudam história antiga, por exemplo, não gostam muito do termo primeira globalização ou primeira mundialização, porque, para eles, muitos defendem a ideia de que uma primeira ideia de conexão do mundo teria sido feita pelo Império Romano dentro do espaço mediterrâneo, né? Mas, se a gente pensar como Gruzinski sugere, que a gente está unindo as 4 partes do mundo, né? A gente pode usar o termo primeira globalização ou o termo que é mais usado pelo Gruzinski, que é de mundialização. Isso aí é inegável, e esse mapa ele é uma boa demonstração dessa capacidade de conexão que a expansão portuguesa promoveu, né? Não só a portuguesa, também a espanhola, depois mais tarde os holandeses, os ingleses, os franceses, mas a gente está aqui muito presa à ideia do século XVI, né? Então, o que é a Índia portuguesa? A gente pode pensar a Índia portuguesa apenas a região da Índia que os portugueses entraram em contato, mas também, muitas vezes, a Índia portuguesa tem a ver com uma ideia mais genérica, que pode ser a ideia de império português,
que muitas vezes foi utilizada, especialmente pelo Boxer, né? No Oriente, no caso. Ou então Império Asiático Português, que é um termo já cunhado pelo Sanjay Subramanian, um historiador indiano que tenta inverter essa ideia, né, eurocêntrica, né, do Império Português no Oriente, então é o Império Asiático dos portugueses, né? E um termo que é um termo de época, não exatamente do início do século XVI, mas ele vai se consolidando ao longo do final do século XVI para o XVII, que é o termo Estado da Índia, né? São desinências que têm a ver também com a tendência historiográfica que produziu esse conceito, né? Mas todos eles a gente pode usar, guardando, é claro, o cuidado de explicar as suas origens, né? O Boxer usa uma outra ideia que é muito boa e que essa é incontornável, que é a ideia da talassocracia, ou seja, na verdade, os domínios portugueses eles são pontuais, eles não conseguem uma grande penetração, pelo menos do ponto de vista territorial, na Ásia, né? Ao contrário do que vai acontecer no Brasil, por exemplo, que houve uma expansão mais para o interior do país, né? da América. No caso, então, o que o Boxer ressalta é que os portugueses conseguiram estabelecer uma série de pontos-chave dentro do espaço asiático, controlando, assim, as rotas comerciais que já existiam, né? E, a partir desse controle, com cidades e feitorias em pontos fundamentais, no século XVI, até 1570, 1580, os portugueses dominaram amplamente esse contexto do controle do comércio, das especiarias, e tão cobiçadas na Europa, né? Essa ideia é muito interessante porque é a chave da gente entender, e daqui a pouco a gente vai ver um mapa e vai entender melhor isso, é a chave da gente entender a presença portuguesa na Ásia, né? Uma outra coisa que é muito importante da gente ressaltar quando a gente pensa em Índia portuguesa é que, de uma certa forma, durante muito tempo, uma historiografia ela se preocupou com uma questão apenas da narrativa da força dos portugueses na chegada ao ambiente asiático, né? Isso é, hoje em dia, muito relativizado, né? Vários historiadores contribuíram para a percepção de que, na verdade, os portugueses eles chegam numa realidade muito complexa e que tinha uma dinâmica própria, né? E os portugueses eles vão se, na verdade, enquistar, ou seja, eles vão se encaixar em algumas dessas brechas, né? Dessas disputas, inclusive, de fato, muitas vezes eles não causaram o tamanho, né, de efeito que, em geral, uma historiografia mais tradicionalista costuma enfatizar, né? Dentro dessa ótica de ver os portugueses apenas como mais um agente nessa grande história que se desenvolve na Ásia, a gente tem, mais uma vez, o Sanjay Subramanian dando essa contribuição, né? Um livro muito interessante, que eu gosto muito, que mostra isso de uma maneira bastante rica, é o livro de Jorge Flores. O título é Nas Margens do Hindustão. E é interessante, o livro é muito interessante por vários motivos, mas uma das coisas mais interessantes é como as fontes ligadas ao Império Mongol classificam
aquelas regiões que estavam sendo controladas pelos portugueses. Eles chamam de frangistão, né? Ou seja, para a gente entender isso, tem que lembrar que o termo frange, né, foi um termo que se difundiu desde as cruzadas, ali na região do Oriente Médio, né, do corredor sírio-palestino, onde a cruzada se desenvolveu, e os muçulmanos eles definiram os europeus como francos, né, como bárbaros francos. E daí a corruptela do nome frange, frangue. Isso você vai ver em várias fontes asiáticas, quando se referem aos portugueses com essa ideia, né, de que são os bárbaros do Ocidente. Né? Então, é importante a gente deixar isso claro, esse debate, esse caldo de reflexões que a historiografia tem acumulado sobre esse tema. Né? Agora vamos dar uma olhada no que a gente propriamente chama de Índia Portuguesa, ou Estado da Índia, ou Império Português, ou Império Asiático Português, né? Como vocês quiserem chamar, como assim nós falamos. Esse mapa ele é muito interessante porque ele mostra a amplitude, né, por um lado, mas também a pontualidade da presença portuguesa. Na verdade, como vocês podem ver, a Índia portuguesa, ou as Índias portuguesas, ou o Império Asiático Português, ou o Império Português do Oriente, ou o Estado da Índia, ele se entendia, né, se compreendia como a jurisdição dele vinha desde da costa oriental da África, como vocês podem ver, né, aqui, passava por algumas posições que foram controladas pelos portugueses no século XVI, mas a partir do fim do século XVI, a partir de 1570, eles vão perdendo várias dessas posições, inclusive ali na entrada do Golfo Pérsico, como, por exemplo, Mascate e Hormuz. Né? A costa ocidental da Península Indostânica, propriamente dita, ou Industão, ou Industão, qualquer uma dessas referências designam a península na qual hoje a gente reconhece o país Índia, né? E aqui a gente vê os vários pontos, são cidades, são fortalezas, são cidadelas, que os portugueses dominaram nessa costa e na costa oriental também. Como a gente pode ver, São Tomé de Melapor, por exemplo, é uma cidade controlada pelos portugueses. Aqui na Indonésia, a gente também tem vários pontos de domínio, especialmente Malaca, né, que é uma chave importante do controle do comércio das especiarias, especialmente dessas ilhas todas da Indonésia, e incluindo as Ilhas Molucas e a questão da pimenta, da noz moscada, do cravo, da especialidade que cada uma dessas regiões tinha na produção desse material. Esqueci de falar lá do Ceilão, lá na Índia, que também era muito importante na produção de canela. Né? E o alcance da presença portuguesa chega ao Extremo Oriente, quando a gente vê a presença dos portugueses em Macau e até mesmo no Japão. Então, de fato, no século XVI, a abrangência da presença portuguesa é muito grande. Mas, volto a dizer, ela, como esse mapa mesmo indica, ela é pontual. Né? E por que a gente pensa nisso? Antes da gente ver um pouco o que está acontecendo na Península Indostânica, além dos portugueses, vou só mostrar aqui mais um mapa que
identifica essas regiões que a gente está falando dos pontos, né, do tal do Estado português da Índia. Aqui é um mapa mais específico mesmo da Índia, da Península Indostânica, e do que depois, mais tarde, ficou conhecido como Estado português da Índia, porque, na verdade, as perdas que os portugueses vão sofrendo ao longo do século XVII, XVIII, vão minguando, né, o alcance da presença portuguesa nessa região. Mas o que eu queria mostrar para vocês e enfatizar isso é que a gente percebe a diferença da presença portuguesa quando a gente olha este mapa, né? Esse mapa ele tem uma série de informações que, em geral, as pessoas não levam em conta na hora de pensar a expansão portuguesa, né? Esses reinos, esses impérios que já existiam na região antes da chegada dos portugueses e estavam vivendo uma lógica de disputa territorial, e os portugueses eles apenas margeiam essa questão, né? Eles influenciam, mas também são influenciados, com certeza, talvez até mais influenciados do que influenciam essa grande dinâmica de disputas aí. Basicamente, no século XVI, a gente vai falar só do século XVI, porque depois, ao longo do século XVII, século XVIII, esse desenho vai mudar muito, né? Mas aí, por volta do século XVI, início do século XVII, você tem esse desenho de disputas. Você tem no sul da Península Indostânica o Império de Vijayanagar, que nas fontes portuguesas é chamado de Bisnaga, né? Você tem também aí ao norte de Vijayanagar, que é o Império Hindu, né? Ao norte você tem esses sultanatos, que são, portanto, muçulmanos, o sultanato de Bijapur, Golconda, Ahmadinagar, Bear, né? Todos esse cinturão, né, de reinos de origem muçulmana. E mais ao norte dessa linha dos sultanatos, você tem um império que se estabeleceu há muito pouco tempo, no século XVI, e que está fazendo o seu processo de expansão do norte para o sul da península, que é o Império Mogol, né? Esse império está fazendo essa expansão para o sul, desculpe, e também para o ocidente e para o oriente, ou seja, vão na direção do Gujarat e também de Bengala, né? Então, esse grande império mogol que está se expandindo aí e que vai ter um papel fundamental quando a gente pensa na história da Península Indostânica, né? É desse grupo que a gente se referiu ao historiador Jorge Flores, que diz que as fontes desse império definem os portugueses como franges, né? Como o franguistão, né? Portanto, isso é fundamental para a gente entender que a presença portuguesa ela é... Não estou querendo desqualificar a presença portuguesa na Índia, absolutamente. Ela é importante, né? Mas eu acho que a gente precisa ajustar o nosso olhar em relação a essa presença, né? Mostrar que ela se estabelece num equilíbrio de forças, né? E ela tem uma história de desenvolvimentos e dinâmicas muito mais complexas do que apenas uma possessão, né, dos portugueses. Aqui a gente vai ver que a capital do estado da Índia é
a cidade de Goa, né? Goa vai ser uma conquista de 1510, feita por Alfonso de Albuquerque. É uma conquista fundamental. O Albuquerque percebe a importância da posição geográfica de Goa. Goa é conquistada a partir de um daqueles sultanatos que a gente mencionou, o sultanato de Bijapur, né? Curiosamente, o Albuquerque utiliza uma lógica de se associar aos hindus que existem na região, colocando como inimigo o muçulmano, um inimigo em comum, que seriam os hindus e os portugueses, seriam os muçulmanos, e com isso ele consegue uma aliança com as forças locais e consegue arrancar essa posição do território de Bijapur, né? Goa, portanto, vai se transformar no centro do estado da Índia, né? É a capital, ela vai ser uma espécie de espelho de Lisboa. Então, ao longo do tempo, você vai ver surgindo uma série de instituições que existiam no reino, né? O Tribunal da Relação, o cargo de vice-rei e uma série de outras instituições, até mesmo a Inquisição, que, como vocês sabem, no caso português, só funcionou fora do reino nesse caso de Goa, né? Tinha um tribunal em Goa específico. Então, Goa se transformou no grande centro articulador político, econômico e também religioso, tanto que muitas vezes as pessoas se referiam a Goa como a Roma do Oriente, né? Porque para Roma incidiam várias ordens religiosas, toda a estrutura da Igreja Católica, e a partir de Goa se difundiu uma prática de missionação de várias ordens religiosas, mas especificamente com um grande destaque para a Companhia de Jesus, né? Goa é uma possessão que tem dois momentos aí que a gente pode identificar, né? Uma que a gente chama de velhas conquistas, feitas no século XVI. Você tem a ilha de Tisvade, Bardez e Salsete, esse complexo de terra firme com ilha, né? Nessa região do litoral da Península Indostânica. E no século XVIII, já lutando com uma outra presença política que se desenvolveu no interior da Península Indostânica, o Império Maratha, né? Em guerra com os portugueses venceram e conseguiram aumentar o território, de aprofundar um pouquinho, né, o território de domínio nessa região que ficou conhecida como Novas Conquistas, né? Então aí você tem toda essa região do Pondá, do Cholim, Perném, todas essas regiões aí que formaram uma espécie de cinturão, né, de defesa da presença portuguesa aí, né? Então você tem esses dois momentos históricos. Curiosamente, esse território de Goa aumenta no momento em que, de uma maneira geral, os portugueses já perderam muitas posições na região da Ásia, né? Mas aí é uma questão muito local mesmo, de disputa territorial com essa nova unidade política que é o Império Maratha, tá? Mas eu não vou entrar nas questões do século XVIII, porque tomaria muito tempo da nossa reflexão. A gente está se concentrando no século XVI e início do século XVII, eu acho mais sensato. No entanto, é importante entender que, territorialmente, a Goa se expandiu no século XVIII, né?
Aqui a gente tem um mapa antigo de Goa, ele está invertido, na verdade. A gente vai ver um outro mapa que a gente vai ver a posição em relação ao que a gente costuma desenhar, né, da Península Hindustânica, mas é um mapa muito interessante porque a gente percebe primeiro essa característica da ilha de Goa, né, e essa relação com essas outras regiões que são chamadas de terra firme, como, por exemplo, Salsete e Bardês, né? Mas a gente vai ver isso melhor em um outro mapa mais atual, né? Aqui a gente tem uma gravura de um livro muito interessante de um holandês que viveu em Goa no século XVI, chamado Lee Schotten, e existem vários desenhos que a gente vai utilizar aqui na aula de hoje. Esse é um deles. Essa é a Rua Direita. É uma rua importante na cidade de Goa, né? E essa gravura ela é rica de informações gerais, né? A gente vê, por exemplo, o Prédio da Misericórdia sendo distinguido por escrito, mas o que salta aos olhos nessa imagem, né, é justamente a diversidade, a quantidade de diferenças que a gente tem de etnias, né, de vestimentas, de condutas. Então, é uma gravura muito rica, que pode mostrar que a intensidade da vida em Goa, né? Tem vários registros de jesuítas que chegam lá no Oriente, e eles, imagina, a viagem até Goa demorava, com sorte, 6 meses, né? De Lisboa até Goa. Então, quando os jesuítas chegavam, eles se impressionavam muito com as cores, com o colorido, com os cheiros, né? Com o barulho, com a atividade que a cidade tinha. É uma cidade comercial, portanto, é visível isso aqui, né? A questão das cores. O cheiro a gente não sente, mas a gente pode imaginar, né? Só de olhar para uma gravura como essa. Aqui eu prometi para vocês um mapa menos antigo de Goa. Tá? Então, aqui a gente vê melhor o que a gente está querendo mostrar para vocês. A ilha de Goa, né? Onde temos a cidade de Goa Velha. Goa, no século XVII para o século XVIII, no meados do século XVII em diante, ela começou a ser uma cidade muito pouco saudável. Houve uma contaminação dos poços de água pelas fossas, né? E essa insalubridade da cidade fez com que a cidade fosse praticamente desmontada e remontada onde hoje é Panjim, na região de Salsete, né? O que nós temos hoje em dia lá em Goa são as igrejas que continuaram e algumas ruínas de alguns monumentos, etc. Mas no século XVI e boa parte do século XVII, aí Goa Velha é que é o grande centro dessa região, né? Mas tem uma região que tem Bardês ao norte, como vocês podem ver, e ao sul a gente tem essa região de Salsete, que eu gosto de ressaltar. Por quê? Porque, na verdade, aqui nesse espaço, a gente vai ver uma experiência muito peculiar de trabalho da missionação jesuítica, né? Que a gente vai falar um pouco agora adiante. É só para a gente localizar, quando eu falar das regiões, vocês terem uma ideia do que a gente está querendo mostrar, né? Então, como eu disse, a presença portuguesa ela vai trazer toda a estrutura da igreja para a região da Índia, né? Ou pelo menos daquela Índia que os portugueses dominavam.
várias ordens religiosas antes da Companhia de Jesus chegaram lá, os franciscanos, os beneditinos, você tem outras ordens anteriormente, né? Mas, os dominicanos, mas aquela que está mais associada a essa ideia de Estado da Índia, a essa ideia de império asiático-português, ou império português no Oriente, é a Companhia de Jesus. Né? Ela vai chegar muito cedo na região, porque, como vocês sabem, a companhia é fundada em 1540. Em 1542, o Francisco Xavier já está lá, né? Por conta da iniciativa do rei de Portugal, que pede jesuítas na corte portuguesa e despacha praticamente imediatamente o Francisco Xavier para o Oriente, né? E o Xavier ele vai ser uma referência fundamental para esse trabalho de missionação na região asiática, porque ele também não fica só em Goa, ele viaja para todo o sul da Índia, da Península Hindustânica, aquela região costeira que a gente mostrou para vocês, com várias possessões portuguesas, ele caminhou por ali, né? Mas ele também alcançou outras regiões, ele foi até Malaca, até o Japão, e morreu tentando entrar na China, né? Então, durante 10 anos, o Xavier faz um esforço muito grande de trabalhos missionários num arco geográfico muito impressionante. E nas pegadas dessa espécie de fundador, a Companhia de Jesus vai desenvolver uma série de missões em várias regiões, né? Aqui esse quadro é um quadro, claro, já posterior à presença portuguesa, mas é um quadro que eu acho bastante emblemático, justamente, mais uma vez, para mostrar a questão da riqueza de contatos étnicos, né, que é perceptível no espaço português de domínio na Ásia, né? Você tem várias origens aqui nesse quadro de homens da África, da própria Índia, do Extremo Oriente, e os europeus, é claro. Então, você tem essa diversidade que eu gosto muito de ressaltar. Os jesuítas, eles também, como a própria percepção que os portugueses tinham do que era o Estado da Índia, né? Os portugueses também tinham a sua percepção do que era os jesuítas nesse espaço, né? E eu acho muito curioso porque eles consideram província, inclusive regiões que não tinham a presença do aparato administrativo português. O que eu quero dizer? Na verdade, as missões jesuíticas elas extrapolaram aqueles pontos costeiros, né, que os portugueses tinham desenvolvido, as cidades que eles dominavam, as feitorias que eles desenvolveram, né? E os missionários jesuítas eles ultrapassaram isso e esse sim, de uma maneira muito pontual também, mas significativa, alcançaram outros pontos, né, desse território mais internos, mais interiores mesmo, né? Então, os portugueses eles chegam os missionários jesuítas, muitos portugueses, mas de outras nacionalidades europeias também, eles chegam em regiões como Nepal, né? Portanto, eles se internalizam mais do que esse domínio mais, digamos assim, oficial que os portugueses tinham nessas regiões. É importante também lembrar, como um trabalho recente, o último trabalho do professor Antônio Manuel Espanha, Os Filhos da Terra, ele mostra que muitas
não são possessões, mas a presença portuguesa não necessariamente associada à coroa, ela se difundiu muito também nessa região, né? O que ele chama de governo sombra, né? Uma série de portugueses que vão se misturar nessas realidades orientais, né? Muitos deles assumindo, inclusive, o formato, né, de um muçulmano ou de um hindu e assim por diante, a vestimenta e tudo mais, e se embrenhando em territórios que oficialmente os portugueses não tinham, a coroa portuguesa não tinha controle, né? Então, isso também é muito rico e o trabalho do Espanha é muito revelador de várias potencialidades de estudo que você pode desenvolver. Inclusive, eu tive um orientando, né, que estudou os renegados na Índia, que eram pessoas que fugiam da região controlada pelos portugueses, se emaranhavam por esses sultanatos, por esses impérios que existiam na região da Índia, né? E se transformavam, se convertiam ao Islã, ou então se convertiam, se vestiam como um yogi, né? Um homem santo, né? Da tradição hindu. Então, isso tudo acontecia nesse espaço. E o que é mais interessante é que as fontes portuguesas e as fontes jesuíticas, por exemplo, elas são uma porta interessante para se estudar as comunidades do Oriente, né, asiáticas, para quem só domina o português, por exemplo, né? Quem não tem o domínio das línguas locais, quem não sabe o sânscrito, ou o malaio, ou o chinês, ou o japonês, muitas vezes a porta de entrada de estudo são as fontes portuguesas, e especialmente as fontes jesuítas, que criam essa condição de estudo desses espaços, né? Muito interessantes de serem investigados. Aqui a gente tem uma outra gravura do Linschoten, do livro do Linschoten, né? Aqui tem uma representação das abluções, ou seja, a prática que os hindus tinham de se lavar antes de se lavarem, antes das necessidades cotidianas religiosas, né, que eles tinham. Isso era visto como uma coisa muito curiosa portanto, foi registrado, né? Uma figura muito interessante desse verso dos jesuítas que se misturavam com essa cultura hindu é o exemplo do jesuíta Roberto de Nobile, né? Ele foi um jesuíta que era de origem italiana, que chega lá no Oriente, chega lá na Índia, e ele tem uma percepção de que o estilo de conversão que tinha sido praticado pelo Xavier tinha procurado as castas mais baixas dessa sociedade indiana. Ele estabeleceu uma outra lógica de estratégia de conversão. Ele pensou que era talvez mais interessante converter o alto da pirâmide social indiana, que era a casta Brahmana, né? E a partir dessa conversão do alto, você conseguiria, na percepção dele, ir convertendo as outras castas, né? Portanto, converteria aquele espaço todo indiano.
Para isso, o que ele faz? Ele faz o que a gente costuma dizer que é a abordagem do acomodácio, né? A acomodação. Ele vende a ideia, né, de que ele é um sannyasi, que é uma condição de superioridade dentro da própria casta brahmana, né? E então ele passou a viver como um sannyasi, ou seja, não comia carne, tinha uma série de interditos alimentares, se vestia com uma determinada roupa da cor alaranjada, não entrava em contato com portugueses, a não ser de forma escondida, né, de forma dissimulada, porque ele queria dizer justamente que ele era um sannyasi, né, que não tinha nada a ver com os franges, porque ele não era português, de fato ele não era, ele era italiano, né, e que ele era um estudioso que conhecia a Bíblia, mas queria conhecer os textos religiosos hindus e que então negociaria por aí essa abordagem, essa aproximação com os brahmanes, né? O Nobile, ele vai fundar, portanto, esse estilo de missionação, que vai ser colocado em xeque, né? Porque como ele vira uma espécie quase aparentemente, né, não mais um cristão, ele é denunciado pelo próprio companheiro de missão como sendo herética a sua postura, né? E vai abrir ali uma discussão que vai demorar muito tempo para se resolver, que é a famosa discussão dos ritos malabares, que, junto com a discussão dos ritos chineses, com o Rit, né, que é um outro jesuíta que fez um procedimento muito semelhante lá na China, né? Essas duas querelas, essas duas disputas, elas vão se desdobrar até o século XVIII. Só em meados do século XVIII, a Igreja, a Roma, vai definitivamente tomar partido e proibir esse tipo de abordagem, esse tipo de estilo de conversão, né? Mas isso é uma discussão de muito tempo. E aí, então, você tem uma quantidade enorme de possibilidades de estudos, né? De estudos antropológicos, de estudos de questão de fundo teológico. É muita coisa que se pode estudar com esse tipo de material produzido por eles e contra eles, né? Que dá panos para mangas de discussões historiográficas, né? Aqui uma imagem, mais uma vez, do livro do Lin Shoten, desses Brahmanes, né? Aqui a gente tem uma representação de um Brahmane que usa aquela tira atravessada no peito, né? Que é uma distinção que eles usavam, né? Visual. Você também tem aqui um mercador também desenhado para ver o tipo de roupa e assim por diante. Aqui, uma outra coisa interessante que é bom, importante ressaltar, é que os europeus, naquele limite muito pequeno, né, de domínio territorial, eles tinham que conviver com as diferenças muito próximas, né? Pra vocês terem uma ideia, do porto de Goa até o final do domínio de Goa, naquelas velhas conquistas, era 20 quilômetros de profundidade, né? Então, isso era muito fácil você estar do outro lado. Facilmente você estava no sultanato do Bijapur, facilmente você estava em outra realidade completamente diferente. Então, era muito comum essa possibilidade de convivência com outras culturas, né?
por mais que os portugueses tenham desenvolvido uma política de intolerância dentro do domínio português, propriamente dito, a fronteira era muito porosa, né? Era muito fraca. Então, a possibilidade de conversão para o Islã, e aí a gente tem uma mesquita, né? Ou para o hinduísmo, e a gente tem do outro lado o pagode, né? Que que pode ser tanto o templo quanto a imagem do deus, né? Hindu. Tem um tanque de abluções que vocês podem ver ao lado. Tem uma vaca, né? Que é uma referência clássica ao hinduísmo. Então, esse desenho, que também está no livro do Lishoten, é também uma demonstração dessa convivência muito próxima, muito íntima, e, portanto, vista pela, pelas autoridades religiosas como muito perigosa, né? E a conversão que os portugueses, especialmente os missionários jesuítas fizeram, foi uma conversão muito questionada, né? Porque muitas vezes ela era muito superficial, não havia uma doutrina profunda na conversão. E então era muito comum que esses recentemente convertidos do hinduísmo para o cristianismo voltassem a praticar elementos da sua religião original, né? E aí, por conta dessa frouxidão, porosidade, maleabilidade, por essa fronteira muito fraca, né? A gente vai ver que a gente tem em Goa e na Índia portuguesa a presença da Inquisição, né? A Inquisição ela tem o papel de tentar reprimir justamente essa flexibilidade, né, que existia na Índia. É claro que a Inquisição ela vai chegar em Goa não por conta disso, ela vai chegar pelo clássico tema da perseguição aos cristãos novos, né? Aos judeus que tinham se convertido ao cristianismo e que muitos deles tinham ido para a região de Goa, inclusive, e que esses cristãos novos, então, eram o alvo de perseguição privilegiado da Inquisição no reino, e também vai ser por isso que vai ser pedido uma instalação do tribunal em Goa. Mas o que a gente descobre ao estudar a Inquisição de Goa é que ao longo do século XVI, lá para o final do século XVI, a gente vai ver que há uma mudança significativa. O Tribunal de Goa é instalado, fundado em 1560, os primeiros inquisidores chegam e começam a trabalhar em 61, 62, e eles, no finalzinho do século XVI, lá para 1595, 96, a gente percebe uma alteração de padrão, né? A gente percebe que a Inquisição de Goa começa a se especializar na perseguição aos novamente convertidos, os hindus que tinham sido convertidos ao cristianismo e que retornavam às suas práticas religiosas, que eram chamadas pelos inquisidores de gentilismo, né? Então, o Tribunal de Goa se transformou no tribunal mais ativo da Inquisição portuguesa, né? Ele tem, até o século XVIII, mais de 13 mil casos registrados, né? Infelizmente, a gente não tem os processos, porque muitos foram destruídos, quer dizer, quase todos foram destruídos. Alguns sobreviveram na Inquisição de Lisboa, porque muitas vezes, quando o réu era condenado lá em Goa, ele era remetido para Lisboa, né? Ou para cumprir uma pena de galé, ou uma outra, ou porque era um caso muito escandaloso. Então, quando ele era transferido para Lisboa, junto com o réu ia também cópias do seu processo.
Então, cerca de 200 processos o professor Miguel Lourenço identificou já lá no arquivo da Torre do Tombo, né? E também é um manancial enorme de possibilidades de estudo, né? Mesmo sendo poucos, se você imagina 200 processos e foram mais de 13 mil, é uma quantidade ínfima, né? E muito relacionada a alguns temas específicos, especialmente a questão da sodomia, a questão dos renegados e, por vezes, a questão da bigamia, né? Não tem tanta riqueza. A gente pode imaginar a quantidade de informações que esses processos poderiam dar para a gente. Mas os que sobreviveram, com os quais a gente pode trabalhar, são muito ricos e servem muito para a gente entender essa Índia portuguesa. Então, eu acho que o meu tempo já está terminando, porque a gente é uma charla, né? É um diálogo. Então, eu queria ouvir algumas perguntas e tentar responder algumas coisas, mas só concluindo, então, que essa Índia portuguesa ela pode ser tanto vista como uma coisa gigantesca, mas como também como uma coisa modesta, né? Ela, dependendo da forma como você apresentar esse tema, você pode mostrá-lo de vários ângulos, né? Mas, de qualquer forma, é uma experiência histórica que não se pode deixar de notar que ela é única, né? E ela promoveu contatos muito ricos, tanto econômicos quanto culturais, étnicos, religiosos. E desses contatos e desses estranhamentos mútuos, né? Nós, hoje em dia, podemos fazer uma série de trabalhos, e é uma coisa que eu gosto muito de incentivar que os alunos se interessem, né? Porque eu acho que pensar a África e a Ásia, do ponto de vista de historiadores da América Latina, é uma maneira de enriquecer esse debate e trazer perspectivas diferentes, não menos ou mais ricas, mas diferentes e, portanto, enriquecedoras no seu contexto final. Eu acho que, então, com isso, eu paro a minha apresentação e fico à vontade para você, fico à vontade das suas perguntas e questionamentos. André, obrigado. Não, Célia, eu que só tenho a agradecer por essa excelente palestra, né? E a gente aguarda o retorno da Tatiana aqui também, porque eu acho que temos uma pergunta já surgida desde o início, né? Acho que é da... Deixa eu ver aqui quem que é, né? Ah, tinha uma pergunta aqui, eu tinha visto. Peraí. Maria Josilda. Isso, né? Mas eu queria reforçar, né, da importância desse tipo de tema, porque eu lembro, né, desde a da minha graduação, o quanto esse trabalho com a Ásia era deixado de lado. Ainda tem muito claro na minha cabeça, né, de como as pessoas discutiam a Ásia só a partir do momento que os portugueses chegavam lá, e mesmo assim, muito pouco, os portugueses chegavam, iam embora, fazer o que tinha que fazer, a gente não sabia de nada. E esse tipo de estudo ele abre novas dimensões que mostram para nós o quanto a história está longe de ser esgotada, né? Eu particularmente tenho me interessado por esse tema, inclusive por um viés assim até pode parecer estranho, só que não, né? De como as relações portuguesas com Índia e China modificaram inclusive as próprias raízes do Brasil, né? Pois agora tem algumas pessoas que estudam a história do Brasil, já resgatando os trabalhos do Gilberto Freire, do Zé Roberto Leite, mostrando que antes da vinda de Dom João para cá, início do século XIX, o Brasil era um país afroasiático indígena, né? Os viajantes que passavam por aqui diziam: o que menos tem lá é português.
O Brasil é feito de indianos, de árabes, de chineses, de... Esse pessoal estava todo aqui, né? E é impressionante como isso muda, inclusive, o próprio perfil do Brasil. Então, é até engraçado, porque se alguém pergunta no Brasil qual é a importância de estudar a Índia, nossa, toda. Desde o fato de que quem vai à Bahia, quem vai à Índia diz, nossa, mas a culinária é muito parecida, até como o fato dos indianos agradecerem até hoje pelo caju, por uma série de coisas que foram... Eu acabo de escrever um artigo que foi pedido pela FUNAG, pela Fundação Alexandre Guzmão, que tem a ver com o Ministério de Relações Exteriores. Eles estão comemorando os 75 anos de contatos diplomáticos entre Índia e Brasil, né? E aí eles vão publicar um livro sobre essa questão. E aí eles me pediram, e achei muito bem sacado, né, um artigo que falasse desses contatos antes da existência desses dois países, do ponto de vista de Estado-nação, Índia e Brasil, né? E aí foi muito interessante, era um artigo pequeno, só para compor um livro comemorativo, né? Mas isso é fundamental de a gente perceber, porque esses contatos são até frenéticos, de certa forma. Tem um livro muito interessante da Filomena Anthony, que é publicado pela FUNAG também, e é de graça, basta você entrar no site da FUNAG, que você baixa, né? Que conta justamente dessas relações Goa-Salvador, né? Uhum. Numa perspectiva diferente do Amaral Lapa, que também fala dessa conexão, mas o Amaral Lapa fala do ponto de vista do Brasil e a Filomena Anthony fala do ponto de vista de Goa, da Índia. Então, se você juntar esses dois livros, né, nossa, é super rico. A carreira da Índia, ou seja, aquela rota do Cabo, né, muitas vezes usava o Brasil como suporte. Era proibido durante muito tempo, mas a insistência desse contato foi tão grande que a coroa cedeu e permitiu que os barcos vindos e indo para a Índia parassem ou no Rio de Janeiro ou em Salvador, né? Então, não saber isso é não entender um monte de coisas, né? Não perceber essa capacidade interprovincial de comércio, que era fundamental, a importância do tabaco do Brasil em Goa, né? Não só o caju, né? Mas também, no nosso caso... Não, mas isso Eu peguei um exemplo aleatório porque eu o li mais óbvio, né? eu li o texto da Antony, eu estava preparando um capítulo também. O título o título é até um título que eu gostei de bolar, porque ele guarda uma série de coisas, mas para um livro sobre história da alimentação no Brasil chamado A Mesa Oriental no Brasil Antigo, seja lá o que você quer dizer. Mas, na verdade, focando o trânsito desses elementos de Índia e China para o Brasil. E aí é engraçado porque eu estava pensando que aquela música do Alceu Valença, Moreno Tropicana, né? Da manga rosa eu quero gosto, sumo, melão maduro, saputi, joá. Ela não existiria se a Ásia não tivesse nossa vida. O primeiro verso da música não existiria. Não, porque quase tudo isso veio da Ásia, né? Sim. Então, um dos maiores sucessos da música brasileira teria que começar de outro jeito. Né? Mas isso é muito interessante, e mais do que interessante é aquilo que eu estava falando no final da apresentação. São questões que enriquecem o nosso olhar, né? Em relação a essa questão dos contatos entre o Ocidente e o Oriente, né? Por exemplo, quando os portugueses perceberam que estavam perdendo as possessões fundamentais da noz moscada, lá nas Molucas, da canela, no Ceilão, porque os holandeses estavam tomando esses lugares de domínio português, eles tentaram desenvolver a cultura dessas especiarias no território brasileiro, né? Algumas deram certo, outras deram
errado, mas mostra, mais uma vez, uma certa lógica, né, de império que regia os interesses portugueses, né? Então, E que se quanto mais verifica. a gente estuda a Índia, quanto mais a gente entende melhor o estado da Índia, né, melhor a gente vai entender o Brasil, né? Sim, e que se verificou efetivo, porque o ciclo da cana só existe por causa disso, né? O plantio das especiarias, até mesmo café, né? Há um debate hoje em dia como o café teria vindo para cá, mas Tem. uma das hipóteses, se não me engano, até a Antônia aventa isso, que ela pode ter vindo com os indianos, apesar do café surgir na África, enfim, né? Ou seja, a gente tem uma cultura material brasileira repleta de influências indianas, né? E a gente tem que abrir os olhos para isso, né? Sim, sim. Mas sério, desculpa ter tomado seu tempo. Tatiana, você lê as perguntas ou eu leio? Como a gente faz? ¿Cómo podemos hacer nosotros Tú con las las preguntas? puedes leer. Si quieres, las puedes leer, Andrés. Sim. Então, tudo bem, né? Eu leio. Bom, Célia, pela questão do tempo, né, eu vou ter que, lamentavelmente, não falar das inúmeras mensagens que estão dizendo que adoraram, que foi maravilhosa, que foi muito bom, que foi muito bacana, gente Depois eu muito leio. legal aqui. O Carlos, a Maria Josildo, o Alex, o Eduardo, Cristina, a Janaína, nossa, muita gente falando mesmo que gostou muito, né? Então, localizando as perguntas aqui, né? Vamos começar pelo Eduardo Campos, que a Maria Josildo, na verdade, ela tinha levantado a mão para fazer um cumprimento, né? Para elogiar a palestra também. Então, vamos direto às perguntas que estão mais claras aqui. A primeira é do Eduardo. No que se assemelham e diferenciam fundamentalmente as estratégias de pregação da Companhia de Jesus na Índia em comparação com o que foi feito na América? Eu acho que, basicamente, essa grande preocupação de se aproximar, né, da cultura, tanto na China quanto na Índia. Aqui na América, eu acho que na cabeça do jesuíta havia uma distinção muito grande cultural, né? E dificilmente eles imaginariam uma fórmula como a fórmula que se estabeleceu lá na Índia e na China, essa fórmula de emular, fazer parte de um grupo social. No caso do Nobile, um sannyasi. No caso do Rite, na China, um funcionário Mandarim. mandarim, né, inspirado pelo confucionismo, né? Então, esse tipo de percepção de que havia uma filosofia, havia uma tradição religiosa, né? Que eles tentavam se aproximar pela emulação. Aqui não, aqui tem muito preconceito, né? Tanto que os registros iniciais, não só dos jesuítas, mas de outras ordens religiosas, eram de que no Brasil você tinha povos sem lei, sem rei, né? Portanto, nem conheciam essas letras, né? O R, o L, porque simplesmente eram grupos completamente à par da civilização, né? A gente sabe que não é isso, mas a gente entende por que esse olhar diferente, né, que os jesuítas tiveram. Então, eu acho que, veja bem, é claro que a gente não pode também tomar o modelo do Nobile e do Ritchie como o típico modelo de ação missionária no Oriente. Não. Né? Eles são diferentes, tanto são diferentes que foram colocados em xeque, né? Foram colocados em dúvida, mas existe, né? essa maneira de missionação.
Aqui na América, não. Aqui na América, a relação é de outra natureza. É mesmo uma coisa muito mais paternalista, muito mais procurando trazer os grupos para a convivência dentro das regras. No espaço da missão, por exemplo, se a gente lê vários livros, como do Kern e de outros professores, Maxime Hubert e outros, que a gente vê a preocupação que o jesuíta tinha de ensinar o domínio do tempo, né? Então, o sino da igreja, o marcar das horas do dia, para que as pessoas soubessem a hora de rezar, a hora de trabalhar, a hora de descansar. Então, é um outro tipo de abordagem, com uma outra perspectiva em relação a esses grupos que estavam sendo missionados, né? Uhum. Espero que eu tenha respondido a pergunta. Com certeza. Eu queria assinalar aqui a presença da professora Lia também, professora muito querida, né, que esteve junto com a gente no início da retomada das atividades na ALADA aqui no Brasil, né? E a Lia não só nos dá a felicidade da sua presença, como também faz duas perguntas, né? Primeiro, se há uma reflexão da comunidade indiana aqui no Brasil sobre esses laços que unem Brasil e Índia, né, desde tempos antigos, ou seja, se de alguma forma os indianos aqui no Brasil percebem, veem presentes, enfim, né, como eles entendem esse conjunto de relações, né? E uma segunda pergunta, se você teve a oportunidade de ver entre o texto dos missionários, né, se eles adotaram ou empregaram, ou mesmo chegaram a ler parte dessa literatura indiana, como é o caso dos Puranas, que ela cita aqui, né, nessa tarefa de conversão dos indianos em Goa, né? Ou seja, vocês teriam trabalhado com essa literatura, com esses modelos literários locais, né? Sobre a primeira pergunta da Lia, na verdade, eu lembro até hoje, né? Você que vai responder, sério, mas é só uma coisa. Ajuda? Quando eu ainda fazia o mestrado na UF, uma vez nós recebemos uma professora, Lotika Baravadian. É uma professora indiana que trabalhava com história dos têxteis, história da moda. É uma pessoa fantástica, muito bacana. E que a primeira coisa que ela disse, e eu lembro disso até hoje, né, foi quando ela chegou aqui no Brasil, que ela desceu em Salvador, na Bahia, e falou: nossa, eu adorei a cozinha de vocês. É igualzinha de lá. Né? Então, eu só lembrei disso porque achei interessante ver como um indiano que chega ao Brasil, uma indiana que chega ao Brasil, se percebe tão em casa, né, quando chega na Bahia, e só me faltou a oportunidade de perguntar para ela o que ela achou dos filhos de Gandhi. Mas não tive essa oportunidade. Mas, enfim, né, os missionários tiveram algum contato com essa literatura e os indianos veem alguma coisa dessa presença indiana aqui no Brasil? A primeira pergunta, que é essa, se os indianos aqui vêm, né? Eu tenho um pouquíssimo contato com a comunidade indiana para poder responder sobre essa percepção. Curiosamente, eu posso dizer do lado de lá. Quando eu estive na Índia, conversei com alguns indianos e era muito desconcertante perceber que eles consideravam coisas que eram americanas como indianas ou, no máximo, russas. Me lembro que teve uma conversa que eu tive com um professor da área de arquitetura da Jawaharlal Nehru, estava com a mulher e os filhos, e a gente estava num jantar, e todos diziam que a batata tinha vindo da Rússia, né? E eu falava, não, a batata é americana, não é? Os russos podem ter trazido para cá, mas não é absolutamente uma coisa dos russos. E o caju, quando eu falei do caju, eles também reagiram muito mal. E eu me lembro que eu falei, não, o caju é do Brasil. E a menina, a filha do professor, foi lá no Google e olhou para ele e falou, ela tem razão, o caju é do Brasil. Né? E Então, acho que essa é a única oportunidade que a gente dá razão para o Google. porque, de fato, eles não tinham ideia. Assim como eu acho que, se a gente perguntar a um brasileiro
comum, se eu sair agora na rua e perguntar a alguém, a manga é do Brasil? Eles vão dizer, né? Porque não... Pastel, o arroz, Pois é, tudo isso é brasileiro. porque eles não conseguem nem perceber a origem. Então, eu imagino, e aí é uma questão só de imaginação, eu não tenho um estudo sobre isso, é uma boa pergunta para um estudo, Lia, inclusive, né? Se a gente tem aqui alunos querendo estudar, essa percepção que o indiano tem, uma vez vindo ao Brasil, uma comunidade indiana, o que ele percebe, né, nessas relações entre Brasil e Índia. É uma pergunta bastante interessante. Vou tentar procurar uma resposta. Não posso responder agora, mas posso procurar a resposta mais tarde. A segunda é mais fácil para eu responder. Sim, o Nobile, inclusive, ele estuda sânscrito, ele sabe sânscrito, ele lê, ele escreve em sânscrito, né? Nas olas, naquelas folhas de palmeira, né? E ele tem acesso aos textos clássicos sânscritos hindus. Aliás, tem várias histórias curiosíssimas, né, dos jesuítas. Antes do Nobile, tem uma história que é quase um romance de um jesuíta que, durante a noite, invadiu a casa de um brahmane, sannyasi, e roubou os textos, né, e levou para Goa. E aí tinha quem conseguisse ler e fazer a tradução. Então, você tem várias histórias e relatos dessa curiosidade, né, pelos textos indianos, e, sim, uma reflexão consistente sobre eles. É claro, muito atrapalhada pelos preconceitos, né, do olhar europeu do século XVI, mas, de qualquer forma, havia, sim, esse acesso. Tem um livro, tem mais de um livro jesuítico, depois eu posso mandar para você os títulos, que agora eu não vou me lembrar, mas são tratados sobre o hinduísmo, sobre as divindades, né? E é claro que eles estão associando às práticas do demônio, mas, de uma certa maneira, eles estão descrevendo, né? Mesmo qualificando negativamente, eles fazem uma descrição. Então, é possível, sim, fazer um estudo bastante curioso, né, de comparação aí, entre a percepção que esses portugueses ou os jesuítas, né, tinham das religiões na Índia e do que hoje a gente tem, por exemplo, só dando ideia para a pesquisa, né, dos alunos. Mas é ótima pergunta, Lia, obrigada. E faço minhas as palavras do André. Graças a Lia que a Alada Brasil se reencontrou, digamos assim, né? O incentivo dela foi fundamental. Agora teve a Lia que começou e agora temos o professor Jerônimo também na Colômbia, né, com quem eu já tive a oportunidade de conversar, que está dando uma grande força. Ele, inclusive, também faço questão de agradecer a ele, porque foi ele que nos convocou para as charlas, né, trouxe a Tatiana aqui, que está nos ajudando a começar essa série de palestras aqui, né? Então, acho que a gente agradece de coração mesmo por essas figuras que foram fundamentais para a gente retomar esse trabalho aqui na Alada Brasil, né? Eu sou muito grato e agradeço a você, Célia, por ter feito essa abertura fantástica aqui, né? Nós vamos continuar, então, agora em junho, né, com a palestra sobre jihadismo do professor Danilo, de Brasília, né? E é isso, eu agradeço a sua presença, Célia, agradeço a presença de todos que assistiram aqui. Tatiana, mais uma vez, muito obrigado de coração por estar com a gente, né? E agora, então, encerramos, né? É isso? Finimos. Gracias. Cerramos. Sí, cerramos. Cerramos. Solamente André y profesora Celia, excelente presentación.
Muchas gracias. además con una bagaje de investigación de muchos años que nos llevó, nos recorrió por todos estos temas tan importantes, históricos, pero también de integración de civilizaciones, diría yo. Uhum. Solamente antes de finalizar, recordar que tendremos nuestra próxima palestra el día, ya les 13 de digo, junio, 13, seguimos con el 13 de profesor Vieira, Danilo Vieira, el 13 de junio, junio. Yihadismo, Orígenes e Actualidade. Y les estaremos compartiendo toda la información en este ciclo de Diálogos Alada Brasil. En nombre de Jerónimo Delgado, presidente de Alada Internacional, agradecerles. Este es un espacio que se propicia también en el marco de la Secretaría General y esperamos verlos el 13 de junio en nuestra próxima sesión de Diálogos Alada. Buen día para Estaremos todos. Bom dia e muitas, aqui. muitas, muitas graças, Jerônimo, Elia, e obrigado, André, obrigada, Tatiana. Foi um prazer. Graças a todos. Beijos. Adeus.